Foi monogol. Perfeito. Agora o foco é estudar para a prova teórica. Hoje a gente vai tratar disso. Não sei se tu viu, eu te mandei alguns materiais pelo WhatsApp. Vive o E aí X. só vou contextualizar um pouco. Pronto, perfeito. Aí salva no teu PC que estes materiais são muito importantes e base para você estar realizando seus estudos, viu? E Beleza. aí, só contextualizando o que é que eu te mandei. Ó, na nossa conversa que eu te mandei, tá alguns artigos que caíram anteriormente, em provas anteriores. Só para tu ver e se situar, que eles sempre colocam artigos de tipos de pesquisa diferentes na área de saúde. A gente não sabe sempre ao certo o que vai cair. Aham. Então, já caiu artigos de revisão sistemática, já caiu artigos de estudos de CURT, já caiu estudo transversal, já caiu estudo experimental, já caiu revisão de escopo, que foi um tipo de pesquisa novo que caiu. Então, é importante você sim entender a logística da prova, que lá no edital, tá? Você vai lembrar do que a gente discutiu na primeira aula. A prova é um artigo em inglês, certo? Sim. Geralmente é um único artigo em inglês e eles fazem perguntas sobre o artigo ou perguntas sobre metodologia científica com alguma relação, obviamente, com o artigo, beleza? Então, de certa forma, a prova pode vir nesse modelo. Um artigo ou dois artigos que já caíram anteriormente. Acho difícil eles colocarem dois, que foi muito pesado para os alunos na época que realizaram, mas cair dois artigos você não é pego de surpresa. Mas o que eles vêm fazendo recentemente é um artigo em inglês, e aí você vai ter que responder questões tanto do artigo quanto de metodologia científica. Então, as três capacidades importantes aí quanto à prova é leitura e interpretação de artigo em inglês, então praticar essa leitura, entender a estrutura de artigo e como é importante localizar a informação neles, porque eles podem perguntar algumas questões específicas, como também conhecimento de metodologia científica. Então, ó, em relação aos materiais que eu te enviei artigos que caíram já anteriormente, te mandei provas que caíram também anteriormente no programa, te mandei uma lista de assuntos, que é justamente essa lista de questões que sempre caíram em recorrentes provas, Uhum. que é importante você estudar, fazer esse checklist, estudar cada ponto desse. E te mandei uma tabelinha de tipos de pesquisa na área de saúde, no qual traz o conceito, vantagens, desvantagens e estatísticas mais utilizadas. Esses tipos de pesquisa são tipos de pesquisa relacionados a delineamento na área de saúde, transversal, longitudinal, experimental. Já ouviu falar desses tipos de pesquisa? Eu não. Ou Hã? Por cima, viu? Pronto. Então tem que, obviamente, Fala. aprofundar um pouco mais em cada um, Pegar o quê? saber a característica de cada um, É, pelo menos ler consultoria. um artigo de cada tipo de pesquisa desse, para que você Da vá se mestrado? situando quanto à própria Mestrado, estrutura e prova. forma de fazer Foi a o quê? pesquisa de acordo com cada tipo de Era o pesquisa quê? desse, tá? Além disso, e aí eu recomendo, olhar também os termos em inglês de cada tipo de pesquisa desse, para que fique fácil você identificar. Por exemplo, os estudos longitudinais, corte, experimental, revisão, é tranquilo de identificar no processo de tradução. Sendo que estudo transversal, por exemplo, é cross-seccional. Então, o cross-seccional, ele é difícil você identificar e traduzir na questão do transversal, entendeu? Sim. Então, é importante você olhar os termos para poder ir se situando e ficar mais claro para você identificar, porque se cair um artigo como um cross-seccional e eles perguntaram o tipo de pesquisa, você já sabe que é transversal, já sabe a tradução, tá? Então, a prova, o artigo é em inglês, mas as suas respostas é em português, tá? Você não entrega as respostas em inglês, não. Então, foram esses materiais que eu te mandei até então. Dúvidas até aí? Tranquilo em relação a esses materiais? Tranquilo por enquanto. Perfeito. A prova vai ter 4 horas de duração, tá bom? E aí você, obviamente, vai escrever a prova à mão. Vai ser de 1 hora da tarde, se eu não me engano.
Marcaram. Isso mesmo. Então, tenta chegar lá com antecedência, cuidado com o imprevisto com o trânsito, dia 22/1, que eu acho que é uma quarta-feira. É quarta-feira que vem já. E cuidado para não perder esses prazos, para não acabar se atrasando, tá bom? Beleza? Eles acabam colocando onde o local da prova? O local é na sala do programa de pós-graduação. Tô lá da Federal, né? Sou. É porque eu Pronto. queria saber se, sei lá, se saía em algum lugar disso. Aí Não, queria ir geralmente no, é na na sala sala. do programa de mestrado, que é ali tem a escolaridade, seguindo em frente até o final vai ter a sala do mestrado, né? Sei A onde é que recepção é. do mestrado. É do lado do laboratório. É só entrar lá dentro tem a sala, Show, beleza? show. Beleza. Geralmente é lá que é aplicada a prova. Pronto. Então é isso quanto a essa logística de prova e mais ou menos esse tempo de prova e os materiais que eu enviei. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho nessa estratégia de leitura de artigo e a gente vai trabalhar também nas questões de prova para que tu já vá se situando e estudando esses materiais. Então, deixa eu pegar aqui um artigo como exemplo para a gente trabalhar em cima disso. Ó, geralmente a prova talvez venha assim para vocês, ó. Tá vendo o artigo de Tô. forma tajada? Porque às vezes eles tiram parte do artigo para que você responda sobre o artigo. Então a questão que sempre cai é criar o resumo do artigo, Matheus. Como é que você cria o resumo do artigo? E aí já é uma questão de prova que a gente vai trabalhar em cima disso, que é uma questão mais trabalhosa, que toda a prova vem caindo. E aí lembra que o resumo do artigo não é tipo assim, resumir texto, vou resumir o texto. Não. É um resumo que atende à estrutura de um artigo. Então, geralmente, como é que é estruturado um resumo? Por exemplo, isso aqui, o espelho da prova de 2022, ó, segue a mesma lógica de questão. A primeira questão da prova foi referente a um artigo no total, e eles pedem justamente o resumo. E aqui está a resposta, seria o espelho, né? Então, ó, qual é a estrutura de um resumo? Introdução, objetivo, métodos, resultado e conclusão. E, por fim, as palavras-chave. Se você for pegar qualquer artigo científico, mesmo que não seja um resumo estruturado com os tópicos, mas vai atender essa lógica. Se você já participou de algum evento para congresso com resumo ou não? Não. Pronto. Mas se você for ver os resumos de congresso que a pessoa envia, também segue justamente essa estrutura. Então entenda que o resumo que você vai fazer do artigo tem que ter essa estrutura. Beleza? Beleza. Então, ó, tu vai ter esse artigo, um exemplo, tu vai receber um artigo, tu vai ter que, na íntegra, sintetizar e trazer essas informações. Então, vamos lá. Primeira informação do resumo que é importante você trazer é a introdução. E a introdução, geralmente, em um artigo tem uma página, tem 2 páginas, e você tem que sintetizar em 4 a 5 linhas. Então, como é que tu faz isso? A dica que eu dou é justamente você pegar uma parte importante sobre a variável principal do estudo e a lacuna da literatura, que é geralmente quando o autor defende o que é que falta ainda para ele estudar. Conseguindo localizar isso, já contempla a introdução. Se você tiver dificuldade de achar a lacuna, tudo bem, você só coloca sobre a variável principal do estudo, algo que a introdução está relatando sobre ela, que foi o que foi feito aqui nesse caso, nesse outro estudo. Treinamento e caminhada melhora a capacidade de marcha e reduz a pressão. Mas seus efeitos ainda permanecem desconhecidos. Então, ele traz aqui a lacuna, que seria a doença arterial periférica, e os efeitos da PA ambulatorial permanecem desconhecidos. Beleza? Então, esse seria aí essa síntese da introdução. Justamente a capacidade de pegar ela, que geralmente é uma página, e transformar em 4 a 5 linhas. Feito isso, tu contempla de forma efetiva. Outro ponto é o objetivo do trabalho, que precisa vir logo em seguida.
Tu sabe onde é localizado o objetivo em um artigo científico? Oi? Tu sabe onde é localizado um objetivo em um artigo científico? Não tá vindo agora na mente, mas poderia me lembrar? Perfeito. Um artigo científico, ele é localizado, o objetivo, no final da introdução. Uhum. Então, essa já é uma técnica de leitura importante que vai te ajudar a responder muitas questões de prova. Seja localizar o objetivo do estudo, seja trazer o objetivo para o resumo, seja criar o título, por exemplo, que é uma questão que sempre cai. Por quê? Para a gente criar um título do artigo, a gente cria a partir de quê? Do objetivo do trabalho. Sim. Beleza? Então, saber localizar o objetivo no artigo na íntegra é importante. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, ó, nesse artigo tajado, você desce ao final da introdução, onde inclusive não tem mais citações, ó. Tá aqui o trecho final. Quando eu venho aqui para o final mesmo, eu tenho. Vou dar um zoom para tu ver. Uhum. No corrente estudo, ou no presente estudo, o objetivo é investigar a relação entre coordenação motora, agilidade, Fs e desempenho acadêmico. Entendeu? Uhum. Então, no final da introdução vai ter o objetivo do trabalho. Entendendo o objetivo, você consegue aí trazer ele traduzido, obviamente, para o seu resumo. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Beleza, beleza. Entendendo também o objetivo, você consegue fazer o título do seu trabalho. Lembra que eu disse, vamos padronizar o teu objetivo geral e o título da tua pesquisa? Uhum. Então, é justamente por isso que título e objetivo estão interligados. E aí, no caso, localizando o objetivo, é só você tirar o verbo e criar o título ali. Nesse caso aqui, ó, é só tirar essa parte inicial e já estaria aqui o título. Ó, relação entre coordenação motora, agilidade, Fs e desempenho acadêmico. Ah, qual o público? Ó, é criança, é a complemento em crianças. Pronto. Tá aí o título feito. Nossa, nossa. Ok? Uhum. Então, isso é uma dica aí, estratégia importante para você já ir se situando. Tanto para o resumo, quanto para outras questões de prova, como criar um título, por exemplo, que é uma questão que sempre cai. Nesse modelo mais antigo de prova, que eu também te mandei, ó, eles trazem um resumo e pede o contrário. Ele pede para criar o título. Sendo que no resumo, o objetivo está no início, né? Pós-introdução. Então tá aqui o objetivo. Então, o objetivo do artigo ele é localizado tanto no resumo, no início, mas se tu não tem um resumo para verificar, vai estar onde? No final da introdução. Perfeito? Beleza? Pronto. Então vamos lá. Outro ponto do resumo que você precisa também trazer é a metodologia. E novamente a mesma lógica da introdução. Poxa, tá, essa metodologia tem 2 páginas. Como é que eu transformo 2 páginas em 7 linhas? Você precisa extrair as informações importantes. Então, quais são as informações mais importantes para citar num resumo no que se refere ao item metodologia? O tipo da pesquisa, que inclusive ele não coloca aqui, mas eu colocaria. Os participantes. Se for um estudo que a gente chama de experimental ou quase experimental, e geralmente tem grupos de intervenção. Aí você pode relatar isso sobre intervenção. Se for um estudo que não seja de experimental, seja só de avaliação, você relata só as avaliações que foram avaliadas. Beleza? Porque se você não for trazer isso, essas informações, em um estudo de experimental, é uma informação importante, tem que estar. Uhum. Mas os estudos de avaliação só, ele não tem intervenção, então não precisa, obviamente, estar falando porque não tem. Mas aí você traz também as variáveis avaliadas e os instrumentos de avaliação. Então, ó, na metodologia, quais são os itens importantes? Tipo da pesquisa, os participantes e característica deles. Pode até colocar o local do estudo de forma breve, as variáveis e os instrumentos que foram avaliados. E se for um estudo de intervenção, coloca sobre o que fez a intervenção e os 2 grupos que foram avaliados no estudo. Sim. Se não for intervenção e não tem grupos, só coloca só as variáveis e os instrumentos de avaliação. Ok? Ok. Feito isso, você contempla o item metodologia. E basicamente é só ir no artigo na íntegra,
e trazer as informações. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, ó, para seccional, então eu sei que é transversal. Então, o tipo de pesquisa transversal foi com quem? Crianças, 8 a 14 anos, crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Pronto. Da onde? Do Rio de Janeiro. Pronto. Aí depois vem para as variáveis avaliadas. Foi a variável neuropsicológica. Aí diz qual é o teste. O que mais? Foi a variável cognitiva. Diz qual foi o teste. Foi a variável física. Diz qual foi o teste. Os testes, né? Que tem mais de um. Aqui, ó. Esse aqui foi coordenação motora. Relação da variável física. Então, ó, você pode dividir as variáveis e os instrumentos. Como é que o estudo está próprio trazendo? E aí, obviamente, não precisa especificar o protocolo, porque lembra que é um resumo, é algo mais sucinto. Beleza? Beleza. Ok até aí? Ok. Outra questão de outro ponto, né, do resumo são os resultados. Que geralmente é o que os alunos têm mais dificuldade de identificar os resultados de um determinado artigo. E aí eu me pergunto, tu lê artigos usualmente, tu consegue identificar os resultados de um estudo quantitativo? Lembrando que apesar do teu estudo ter sido quali, né, os artigos muito provavelmente vai ser vir na área quantitativa, então vai vir estatística, vai vir números. Então, o teu estudo foi quanto ou foi quali? Eu não me lembro. Foi qual? Foi quali, não foi? Qual foi o título mesmo da tua pesquisa? Foi a associação entre atividade física e qualidade do sono em crianças e adolescentes com autismo. Não, Com... então o teu estudo foi quanto? A Foi associação quanto? é relação. Quanto? Quanto, né? E a gente exatamente botou estatística lá. É, foi isso mesmo. Foi quanto? Perfeito. Então, ó, precisa cada vez mais estar se acostumando a ler resultados de um artigo quantitativo. E aí, para fazer os resultados do resumo, tem duas formas. Geralmente, no início da discussão de um artigo, vou pegar esse como por exemplo, os autores, qual o sentido da discussão? É justamente fazer um relato inicial do que foi encontrado novamente no artigo, bem como confrontar com a literatura. Então, no início da discussão, que obviamente não é o item resultado, mas é o início da discussão, os autores sempre trazem o resultado de forma sintetizada. Isso é uma dica importante para tu. Então, se eu estou com dificuldade de ver essa questão numérica, olha no início da discussão, geralmente os autores, 95% das vezes, fazem uma síntese do que foi encontrado no estudo. Ou seja, eles respondem o objetivo. Ou seja, traz os resultados sintetizados. Então, inicialmente você já entende o que teve relação, se teve efeito ou não, vem no início da discussão. Mas, para entender efetivamente os resultados, precisa ir para as tabelas. Se você estiver bem no inglês, você pode estar traduzindo os próprios resultados, entendendo. Mas a tabela nos ajuda muito a entender esses resultados. Então, vou pegar como, por exemplo, aqui. Ó. Nesse estudo, a gente tem a tabela 1, que geralmente todas as tabelas iniciais são tabelas descritivas, que é para justamente falar quem é aquele público. Então, muito importante quando você pega uma tabela, se a gente for olhar logo para o número, assusta, não assusta? Um monte de número. E você já tem um bloqueio em relação a isso. Para evitar essas questões, você primeiro vê a parte textual. O que é que a tabela trata? Esse é o primeiro ponto. Então, nesse caso aqui, traduzindo, ó, dados descritivos de valores referente à questão física e testes cognitivos, categorizados pelo BMI status. Aí você vai dizer, o que é BMI? O que é BMI status? Aí você vai para a legenda, ele diz aqui, ó, BMI é igual ao quê? Body Mass Index. Sabe o que é Body Mass Index ou não? A massa, alguma coisa? Acho que E quase. BMI, não esqueça disso, tá? Body Mass Index, é IMC. Entendeu? IMI é o quê? Repete? É o IMC. IMC. IMC, conhece o IMC, né? Conheço. Perfeito. Então, BMI é o IMC. Então, precisa estar se adequando com esses termos. E se você for ver aqui, ó, olha o que dá dica como é IMC, ó. Normal, sobrepeso e obesidade. Então, eles dividiram aquelas crianças, que seria o total,
dividido de acordo com o IMC. E avaliar as variáveis gerais. Então, descreveram de acordo com o IMC. Beleza? Beleza, beleza. E aplicar aqui uma nova para ver se tem diferença significativa entre essas variáveis. Quanto à questão cognitiva, a priori não tem. Mas, obviamente, quanto ao peso, tem. Sim. Como é que eu sei que tem, tá? Se é significativo? Vendo o valor de P. Tanto peso como o próprio IMC. Tu já viu a questão do nível de significância, que inclusive até coloquei lá na estatística do teu projeto? Já ouviu falar do valor de P ou não? Não, nunca tinha ouvido falar. Pronto, vê só. Isso é um consenso estatístico que é muito importante para você entender resultado na área quantitativa. Tá? Quando o valor de P, que é um valor estatístico no qual, quando a gente roda uma estatística, ele nos dá, se esse valor de P for menor que 0,05, é significativo. Se for maior que 0,05, não é significativo. E aí, nesse caso aqui, ó, o valor de P foi menor que 0,05, significativo. E os outros foram maiores. Óbvio que foi significativo porque é IMC, né? É a peso. Se eles separaram, óbvio que as médias dos pesos iam dar diferente. Mas para a cognição não deu. Isso é importante. Nem para a parte motora. Beleza? Beleza. Quando a gente vem aqui para a segunda tabela, ó, novamente, não vê logo a questão numérica. Vê o que a tabela nos traz. A tabela diz o quê? Qual a relação entre questão física e questão cognitiva. Beleza? Beleza. Então, o termo já diz correlação. Inclusive o que tu vai fazer no teu estudo. Correlação, relacionar variáveis. Então, ele quer ver se a questão cognitiva se relaciona com a questão física e vice-versa. E é isso que é o objetivo do trabalho. Então, a tabela 2 é a tabela principal para tu entender o resultado do trabalho. Se teve correlação entre as variáveis e não teve. Deu para entender até aí? Deu. Perfeito. Então, ó, se tiver dúvida, vai falando, tá? Então, a gente precisa entender, primeiro, quais são as variáveis. Então, o que é TTD? Olhando assim, a gente não vai saber, não é? Então, precisa a gente identificar. Aqui tem a legenda. Ó. TTD é o quê? Touch Task Disk. Aí você vai dizer, tá, isso aqui é Touch Task Disk. Aí você vai na metodologia e vai ver, ó, que é um teste de quê? Coordenação motora. Então, eu sei que isso aqui é coordenação motora. Isso aqui é agilidade. E o que é AAT? Novamente, vamos para a legenda. Academic Achievement Test. Teste de desempenho acadêmico. Então, tá, isso quer dizer o quê? Que isso aqui é tentando correlacionar com isso aqui. Então, a coordenação motora tem relação com o desempenho acadêmico? Sim ou não? O que é que tu responderia? Eu responderia que sim, por conta do valor ali. Valor de quê? É do P, né, que fala? Perfeito. Por quê? O valor de P foi quanto? Porque ele deu menor que 0,005. Perfeito. Menor que 0,05. 0,5, né? É, 0,05. Ok. Beleza? Perfeito. Exatamente, você já está pegando aí. Então, a gente tem um valor de P para cada relação, cada correlação, para ver se foi relacionado ou não. É o valor de P que vai nos dizer que é significante. Então, nesse caso aqui, o valor de P está dentro do parêntese. E também tem outro valor fora. Por quê? Quando é estatística de correlação, existe também o valor de R, que é o valor da correlação, o valor da reta de correlação, que seria essa reta aqui, ó, trazendo para esse... Mas só para você contextualizar, vendo só o valor de P é o suficiente para tu entender se foi significativo ou não. Então, você mesmo me respondeu que a coordenação motora tem correlação com o desempenho acadêmico, porque o valor de P foi menor que 0,05. Que o valor de P, ou seja, foi igual a menor que 0,01. Isso seria já uma resposta referente a essa tabela. Caramba, que massa. Deu para entender agora como é que a gente começa a quebrar aquela inércia de entender uma tabela? Se tu não tivesse essas explicações, tu ia ver essa tabela e ficar doido, sem entender. Já lascou. Exatamente.
Então, é esse o feeling, esse cuidado que você vai ver. Óbvio que tem tabelas mais complexas, gráficos mais complexos, mas fique com calma, tentar identificar as variáveis, o que é que está sendo colocado ali. E depois tentar identificar o valor de P, já vai facilitar muito a tua vida, tu vai entender esses resultados. Sendo que, como esse trabalho trabalha com muita variável, se eu for pegar cada variável e botar cada valor de P lá no resumo, vai ficar gigantesco. Então, a gente tem que sintetizar, por esse estudo, trabalhar com muita subvariável. Beleza? Então, como é que eu faria aí? Eu botaria assim, ó. Podemos verificar nos resultados que a coordenação motora teve correlação com o desempenho acadêmico e os testes cognitivos de cancelamento e bloco design. Também está aqui marcado. Ó. Inclusive, eles postam sempre o asterisco para ajudar. Tendo valor de P menor que 0,05. Então, eu englobei tudo menor que 0,05. Por sua vez, a coordenação motora não teve correlação com as outras subvariáveis, como strup, dígitos e leitura de números de sequência. Percebeu que eu sintetizei? Não precisei de falar do valor de P de cada uma? Uhum. Já a agilidade não apresenta correlação com nenhum teste cognitivo, nem com o desempenho acadêmico. Pronto. Então, isso aqui seria os resultados do resumo. Isso aqui que eu te relatei seria uma questão de prova se eles falassem assim, explica a tabela 2. Aí, óbvio, tu poderia falar mais rebuscado, né? Tu poderia dizer, a tabela 2 trata sobre a correlação motora, correlação física e desempenho cognitivo. Foi verificado tal, que eu relatei. Então, entendendo as tabelas, tu vai tanto saber as questões que eles podem pedir de leitura e interpretação de gráfico e tabela, que eles podem pedir esse tipo de questão, bem como trazer esses resultados para lá para o resumo. Uhum. Beleza? Beleza. E você contempla o item resumo. Mas percebe que você precisa praticar, não é coisa que eu consigo te ensinar. Veja, eu te ensinei, mas existe uma N tipos de tabela, N tipos de dados e N tipos de artigo, mas você tem que colocar isso em prática para cada vez ficar mais simples e mais fácil. Mas quando você pegar um artigo agora e ver os resultados, você já vai aplicar esses cuidados de leitura que eu estou passando para você. E com certeza vai ficar um pouco mais fácil de você já estar entendendo esses resultados dos artigos quantitativos. Até os seus próprios dados no futuro. Beleza? Beleza. Depois a gente vem com a conclusão, que basicamente é os resultados novamente, mas sem questão numérica, sem os valores de P, e no formato de conclusão. Você pode botar, podemos concluir que a coordenação motora tem relação com o desempenho acadêmico e alguns testes cognitivos. Porém, a agilidade não tem. Bom, seria a conclusão. E aí você bota no formato de conclusão, respondendo o objetivo do trabalho. Por fim, as palavras-chave, que são palavras que estão diretamente ligadas com o título objetivo da pesquisa. São descritores que representam aquela pesquisa. Nesse estudo aqui, eu poderia botar o que como palavra-chave, por exemplo? Eu vou para o objetivo do trabalho, eu botaria coordenação motora, agilidade, cognição, crianças, desempenho acadêmico. Pronto, várias palavras-chave. Beleza? Seja do público, seja das variáveis avaliadas. E aí tu mataria uma questão de prova que com certeza vai cair, que é o resumo. Que, de certa forma, ela também pega várias outras capacidades de leitura, de informação e de entendimento do artigo. Essa questão é das mais trabalhosas da prova. Eu demorei cerca, na minha época, de 50 minutos para fazer ela. Mas é porque também eu fiz a lápis e depois cobri de caneta. Mas teve gente que demorou 1 hora. Então, tu não vai conseguir fazer um resumo em 10 minutos. A não ser que tu fosse fluente em inglês porque tu vai ter que olhar o artigo na íntegra, trazer para cá e vice-versa. Mas praticar, treinar, quanto mais tu treinar essa capacidade, mais vai ser tranquilo você fazer. Então, minha recomendação é que toda vez que você for pegar agora um artigo para ler e para praticar, faz o resumo dele, treina, que isso vai te ajudar. Beleza? Perfeito. Quais são as outras questões que eles pedem na prova? Aponte o título para o trabalho. E aí você já sabe que o título você cria a partir do objetivo do trabalho. É só pegar o objetivo e tirar o verbo. Fechou? Tranquilo? Outra questão que pode cair sempre é aponte a lacuna de conhecimento. Aí o que seria lacuna de conhecimento?
seria justamente o que o autor define que o que tem na literatura e o que falta investigar. E onde é que está essa informação? Tu acha que estaria onde, essa lacuna? A Num lacuna, artigo. acho que perto do final. Não, quase. A lacuna está na introdução, geralmente no final dela. Isso. Apesar que também, a lacuna, alguns autores podem até relatar na discussão, mas usualmente ela vai estar lá, tá? Nessa discussão. Desculpa, nessa introdução, no final da introdução. Que foi justamente o que eu orientei para você na escrita do seu trabalho. Lembra na introdução? Olha, cita alguns estudos aqui e a lacuna que não foi investigado ainda. É justamente isso. Uhum. Nessa prova aqui, é um espelho de prova, ou seja, é o gabarito. Aí, obviamente, ele traz robusto, traz citado, mas não precisa você fazer nesse formato. É só você tentar identificar a lacuna e trazer no seu trabalho. Beleza? Ok? Nas suas palavras, na sua escrita. Outro tipo de questão que cai, ó, é sempre perguntando o tipo da pesquisa. Qual o tipo da pesquisa? Qual é a abordagem? E onde é que está a informação do tipo da pesquisa e abordagem? Eu acho que estaria onde? Tipo da pesquisa. Metodologia. Perfeito, metodologia. Então, no início da metodologia, geralmente, está lá a informação sobre o tipo da pesquisa e a abordagem. É só você traduzir e trazer para o seu trabalho, que foi no caso dessa resposta aqui. Eu estaria a abordagem primeiro, depois o tipo da pesquisa. Só dizendo que a abordagem é quantitativa, e nesse caso, nesse estudo foi transversal, estaria ok. Beleza? Sim. Esse espelho de prova, se tu for ver lá ao final, ó, tá os artigos, tá? Se quiser treinar em cima deles, pode dar uma olhada aqui. Tem 2 artigos aqui. Nessa prova aqui que eu estou te mostrando, foram 2 questões. O pessoal se ferrou para fazer essa prova porque foram 2 artigos. Imagina, tu lê 2 artigos. Em inglês ainda mais. Em Misericórdia. inglês ainda mais, exatamente. Aí, desde dessa prova de 2022, eles estão colocando apenas o artigo só. Mas não espere que eles vão aliviar nessa vez, não. Porque tem mais concorrente e eles não cobraram inglês. E eu estou supondo que eles vão colocar 2 artigos de novo. É. Acho que não. Eles vão fazer essa fuleiragem, não. Mas possa ser que coloque. Beleza? Outra questão de prova é, de acordo com as informações, explique a tabela 1 e figura 1. Identifique os resultados. Então, basicamente, o que a gente treinou agora. Como ler um gráfico ou uma tabela e trazer esse relato. Beleza? Então, segue aquela lógica. Primeiro traz o que aquela tabela trata, depois fala dos resultados que foi encontrado. Beleza? Para as variáveis. Beleza. Sexta questão é uma questão bem fácil, que sempre cai e fácil de identificar. Mas cuidado para não confundir. Lacuna da literatura é uma coisa e limitações do estudo é outra. Então, ó, todo estudo, tá, Matheus? Ele tem limitações. Pode ser um estudo publicado na revista A1, A2, mas ele vai ter limitação. Então, geralmente, as limitações do estudo estão lá na discussão, lá para o final dela. Então, todo artigo tem suas limitações e é meio que obrigado os autores de relatarem isso. Que é justamente o que, é que o estudo não conseguiu fazer na sua totalidade. Ou seja, teve muita perda amostral, eu não consegui avaliar essa variável com um instrumento padrão ouro. Por exemplo, você sabe que o padrão ouro para composição corporal é o DEXA. Já ouviu falar do DEXA? Já, já. Lá na Federal. Mas na minha pesquisa, eu avaliei por percentual de gordura. Então, nesse caso, a avaliação pelo percentual de gordura é uma limitação, porque eu não tenho um aparelho padrão ouro como o DEXA. Deu para entender? Deu. Então, geralmente, os estudos eles sempre indicam as limitações. Então, pegando esse artigo, por exemplo, esse outro aqui, vou lá na discussão, tento identificar lá a palavra limitação. Já achei aqui, ó. Limitation. There are some limitations a ser consideradas. Então, temos algumas limitações a serem consideradas. Primeiramente, ele fala aqui, ó.
há uma grande largabilidade de BMI. Ah, o que é BMI e MC? Então, ó, uma larga variabilidade between subjects, entre os sujeitos. Então, ele tem uma larga variabilidade entre os MCs dos sujeitos. Isso é uma limitação para ele. Sacou? Então, já colocaria lá. Qual outra limitação? Outra limitação é informação sobre a maturação das crianças. Não foram investigadas e tem uma grande diferença de faixa etária, 8 a 14 anos. Então, duas limitações aí a gente identificou. Ok? Beleza? Que os autores estão relatando. Então, limitação, sempre no final da discussão, você vai conseguir estar identificando lá, e é uma questão que pode com certeza estar caindo. E, por fim, nessa prova aqui, identifica as aplicações práticas dos resultados do estudo. O que é do ponto de vista prático que aqueles resultados podem trazer para a sociedade, para aquele público específico. Beleza? Então, é uma questão que sempre cai. E, geralmente, a aplicação prática, os autores colocam ou na discussão ou na conclusão. Então, percebe que essas estratégias de leitura de artigo e de localização de informação vai te ajudar bastante a estar respondendo a prova? Sim. Porque é justamente onde é que está localizado cada coisa. E são questões que sempre vêm caindo. Beleza? Então, a gente falou sobre limitação, lacuna, aplicação prática, tipo de pesquisa, objetivo de pesquisa. Com objetivo de pesquisa, tu sabe o título. O objetivo de pesquisa também, tu sabe o problema de pesquisa, que é uma questão que eles podem perguntar. Inclusive, caiu em modelos antigos de prova. Também tem esses modelos que eu te passei, que eu estava te mostrando. Essa questão aqui, ó, ele dá a introdução e pede o problema de pesquisa. O que seria o problema de pesquisa, Matheus? O problema de pesquisa é o que a pesquisa visa responder. Ok? O que a pesquisa visa responder é o objetivo do trabalho. Então, o problema de pesquisa nada mais é que tu pegar o objetivo e transformar ele em pergunta. Tu também mataria essa questão. Outra questão que cai... E aí, ó, na introdução, onde é que está o objetivo? No final. No final, perfeito. Então, eles dão a introdução, localizou aqui o objetivo, transforma em pergunta. No caso, no teu estudo, existe... como é que transformaria em problema de pesquisa no teu estudo? Existe associação entre... Quais são as variáveis mesmo? Atividade física, a frequência de Atividade atividade física. física e qualidade do sono. Perfeito. Em que qual público? Em crianças e adolescentes com TEA. Com TEA. E uma interrogação. Entendeu? Transforma o objetivo em pergunta. Tem um problema de pesquisa. O que é hipótese? Também sabe a partir do objetivo do trabalho. Hipótese nada mais é que o objetivo respondido. O que é que tu acha que pode encontrar? Então, no teu estudo, o que é que a gente acha que vai encontrar? Existe associação entre frequência de treinamento de exercício e qualidade de sono em crianças com TEA. Então, você afirma. Então, a partir do objetivo, tu faz o título. A partir do objetivo, tu faz a hipótese, que ele é afirmando o que vai encontrar. E tu faz o problema de pesquisa. E tu ainda pega o objetivo e joga para o resumo. Então, eu vejo quando as questões de prova, só esse feeling de estratégia de leitura de artigo, você consegue estar resolvendo. Uma questão que também sempre pode cair é os termos variável dependente e independente. Já ouviu falar? Ou não? Eu acho que sim. Beleza, mas aí eu vou te ajudar a relembrar. O que é variável dependente e dependente? É um conceito no que se refere ao objetivo também do trabalho. Para qual variável vai modular qual? Então, variável independente, o nome já diz, independente. Geralmente é ela que modula a dependente. Então, variável independente, ela não modifica, mas a variável dependente, ela vai sofrer ou pode sofrer alteração. Então, se eu quero ver se o exercício físico melhora a resistência à insulina, o que é independente? O exercício físico. E qual seria dependente? O que pode ser modificado? A resistência à insulina.
ok? Sim. Nesse estudo aqui, ó, ele pode dar hipótese e a variável dependente e independente. Então, vamos tentar localizar o objetivo aqui, ó. Um pesquisador resolve investigar se o uso da bicicleta como meio de transporte interfere na ocorrência de internação hospitalar por hipertensão arterial em Caruaru. Então, localizei o objetivo, né? Sim, Resolve investigar. investigar. Exatamente. O que seria a variável independente? O uso da bicicleta como meio de transporte. Por quê? Ele quer ver se isso interfere em quê? Na dependente. Ocorrência de internação hospitalar por hipertensão arterial. É isso. E a hipótese, Tássio? Se é uma afirmação do que espera encontrar. A gente entende que a atividade física ajuda na questão da hipertensão arterial, não é isso? Isso. Então, qual a hipótese? A hipótese é que o uso da bicicleta interfere positivamente, diminuindo a ocorrência de internação hospitalar por hipertensão arterial. Mataria essa questão de prova. Localizando o objetivo, entendendo que é variável dependente e independente e sabendo que é uma hipótese. Ok? Beleza? Aí uma vez sobre o termo hipótese nula. Mas o nome já diz, né? Eu acho que fica fácil subentender. O que é hipótese nula? É a negação da hipótese. E quando a hipótese afirma que teve significância, efeito, relação, a hipótese nula nega que não teve efeito, significância e relação. Acabou. Você já mata também outra questão de prova. Beleza? Beleza. Agora, essa parte aí Essa das variáveis dependentes e independentes, ela pode vir em inglês também ou não? pode sim. Pode, Isso né? aqui foi um trecho de prova que caiu em português. Sim. Mas se fosse nesse estudo aqui, por exemplo, em inglês. Opa, vamos voltar lá. Esse aqui, né, que a gente está vendo. É. Eu teria que localizar o objetivo. Encontrei aqui o objetivo. O que é variável independente e dependente aqui? No estudo de relação de variáveis, é mais difícil identificar. Por quê? Geralmente uma variável tem relação com a outra. Mas, do ponto de vista de literatura, a gente entende o que é que o autor defende, que uma variável interfere na outra. Nesse estudo aqui, o autor defende que a questão motor e física pode gerar efeito aonde? Na questão acadêmica e questão cognitiva. Então, nesse caso aqui, o que seria variável independente? Coordenação motor e agilidade. Agilidade. E o que seria variável dependente que isso pode influenciar? Mesmo ele está investigando uma relação, mas a gente sabe que ele acredita que isso pode influenciar o quê? A parte de função executiva, questão cognitiva e desempenho acadêmico. Entendeu? Então, a Sim. partir do objetivo, você consegue identificar o que é que em uma pode interferir na outra. E aí, vou dar um exemplo, tá? Nem sempre o exercício físico é sempre dependente. Porque, por exemplo, eu quero ver o efeito do exercício na pressão arterial. Ok, o exercício é independente e a pressão arterial é dependente, porque eu quero ver o efeito. Então, é muito mais fácil identificar. Mas se eu inverter, eu quero ver se diferentes tipos de pressão arterial interferem no desempenho de um RM, que é um exercício específico. Então, eu tenho diferentes tipos de pressão, baixa, média e alta. Eu quero ver se isso interfere em quê? No RM, na força. Então, nesse caso, eu inverti. A pressão arterial seria independente, que pode gerar interferência em quê? Na força de um RM, que é um exercício. Então, você só vai ter certeza se a variável é independente ou dependente olhando o objetivo do estudo e ver qual é que variável que vai modular qual. Ok? Beleza? Então, quando você começar a ler um artigo agora, você pode botar tudo isso em prática. Faz um checklist no artigo. Achei o objetivo. Criei um título. Criei um resumo. Vi variável dependente e dependente. Achei hipótese. Achei lacuna. Achei limitação. Tudo isso vai dar arcabouço e prática para quando vir uma prova, um artigo, tu já vai estar bem afiado quanto a essas respostas. Li a tabela, entendi a tabela, e assim vai. Beleza? Aqui é um tipo de questão que sempre caiu, mas na prova recente não vem caindo. Esse é mais de um estudo experimental. Eles dão uma figura e perguntam qual o tipo de pesquisa do estudo. Olha nessa figura, assusta. Concorda? Poxa, Tassi, como é que eu vou saber um tipo de pesquisa a partir dessa figura? Mas se você entender aquela tabelinha que eu falei, entender sobre as características de cada tipo de pesquisa,
vai ficar fácil você entender. Por quê? Esse tipo de pesquisa está muito fácil de entender por algumas questões que ele diz aqui, ó. Pré-teste, condição e pós-teste. Teste. Randomização. O único estudo e tipo de pesquisa que tem avaliação pré e pós e que tem condição experimental e que tem randomização, geralmente é estudo experimental. Não tem para onde. Os estudos experimentais é o único que tem intervenção, que é justamente as condições experimentais. Então percebe que não é tão complexo assim, mas precisa saber essas características. Nenhum outro estudo faz intervenção, tem condição experimental, a não ser os estudos experimentais. Então, qual o tipo de pesquisa aqui? Estudo experimental. Qual é o ponto forte e fraco desse tipo de pesquisa? Está lá naquela tabelinha que eu te falei. Causa e efeito. Beleza? Exatamente. Estudo experimental é o único tipo de pesquisa que dá para verificar efeito de uma variável sobre a outra. Que é justamente isso. E ele é um tipo de pesquisa que tem um autocontrole de variáveis. Então, isso é um ponto positivo também. Qual é o ponto negativo? Alto custo financeiro, não consegue controlar todos os fatores, além também de ser um estudo geralmente demorado. Então, tem vantagens e desvantagens. Cada tipo de pesquisa tem sua vantagem e sua desvantagem. Ele é um tipo de pesquisa que tem um alto nível de evidência científica, estudo experimental. Beleza? Mas é importante estudar todos. Se a gente fosse falar só sobre tipo de pesquisa, a gente ia ficar 2 aulas só falando sobre cada tipo de pesquisa desse. Então, percebe que a consultoria a gente dá mastigado que tu tem que estudar de forma sintetizada, que vai te ajudar na prova. Mas são conhecimentos que você vai aprofundando ao longo dos seus estudos enquanto pesquisador. Qual é o teu tipo de pesquisa? Transversal, tá aqui. Tem que entender, tá claro para tu que é um estudo transversal. Mas óbvio também que não precisa só entender o que tu estuda. Porque se cair um estudo experimental, uma revisão sistemática, tu tem que saber como é. E um estudo de revisão sistemática com meta-análise também é uma estrutura totalmente diferente de uma pesquisa de campo. Então, pega uma sistemática, pega uma meta-análise, vai observando. Inclusive, uma questão de prova que sempre cai, inclusive está aqui, ó, lá no final, é interpretação de gráfico de meta-análise. Já viu um gráfico desse? Já vi. Ou não? É chamado Forest Plot, gráfico de floresta. Usualmente e assusta também quando a gente vê. Mas eu vou te mandar alguns vídeos bem bacanas de como interpretar gráfico de meta-análise de forma bem simplista. Mas de antemão, entenda que uma meta-análise ela sempre vai confrontar duas comparações, duas intervenções, dois grupos. E aí, uma revisão com meta-análise tem uma sistemática por trás. Então, isso aqui são os estudos incluídos na pesquisa. Então, a meta-análise nada mais é que pegar esses estudos e fazer uma estatística em cima deles. Então, aqui está um estudo, aqui está outro, e assim vai. E a estatística de todos eles é esse losangozinho aqui. Ó. Se esse losango toca a linha nula, que é a linha do zero, não tem significância. Nenhuma, nem outra intervenção. Se esse losango está localizado para o lado esquerdo, ele está localizado no GC. Então, teve significância para o GC, que seria o grupo controle. Mas ele está localizado para o outro lado, que é o direito, que é o do RT, que é o grupo Q. Aí você vai na legenda, resistência e training. Então, nessa meta-análise, o grupo treinamento e resistência é que tem efeito na variável avaliada do autor. Entendeu? Aí é uma meta-análise. Deu para entender? É tão complexo assim? Não. Mas aí você vai pegando as nuances, essas explicações. Eu dei uma explicação mais breve para você não se assustar. Mas no vídeo que eu for te passar, eles vão dar um pouco muito mais informação mastigada e tu vai entendendo cada vez mais. Mas é basicamente isso. Beleza? Tocou a linha do zero, não tem significância, é nulo. Foi para um lado o losango, é para aquele lado de treinamento. Foi para o outro, é para o outro. Pronto, é isso. Basicamente isso. Então, esse material que a gente traz na prova teórica, esse norte, eu não te mandei, mas eu também vou te mandar um livro de Thomas Nelson. Eu acho que eu te mandei para a escrita de projeto, mas eu vou te mandar de novo porque ele ajuda na prova. O capítulo dele que você só precisa estar olhando é o capítulo 18, que é de estudo experimental.
Nota aí, nesse capítulo, ele traz um conceito de validade interna e externa, que é uma questão que já caiu, mas nunca cai. Mas ele também fala sobre estudo experimental, sobre grupo controle, importância do grupo controle. Então, se cair um estudo experimental na prova, ele, obviamente, esse capítulo vai ajudar. Os outros materiais você vai vendo pelas provas, vai vendo pela sua tabela de pesquisa, vai lendo artigos, vai localizando as informações, tá bom? Vai lendo um delineamento de cada pesquisa para praticar. Beleza? Beleza. Ok? Provavelmente segunda-feira eu vou fazer um aulão também de revisão. Estou vendo se eu consigo para dar uma aula extra para vocês. Então, todos os materiais contigo. Pratica, estuda, pratica a criação de resumo para poder ficar mais tranquilo para fazer a prova. Sim, sim. Dúvidas, Matheus? Tranquilo, deu para situar mais ou menos como é a prova, o que, é que eles perguntam, o que precisa estudar. Sim, sim, sim. Óbvio Deu que quanto bastante. mais tempo, melhor, mas você vai com o tempo que você tem. Tenta se dedicar aí nesses dias aí que faltam para poder fazer uma boa prova e conseguir a aprovação. Acho que passando na prova é um pé dentro lá no mestrado. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida tu vai falando, tá? Aí vai ser de que hora, mais ou menos, o aulão? Eu acho que vou fazer à noite, talvez seja segunda à noite, mas eu confirmo lá naquele grupo que eu te coloquei. Perfeito, Se eu perfeito. conseguir fazer. Beleza? Um abraço, qualquer coisa é só falar. Tá certo. Valeu, Tássio. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.